Fala família, tudo bem com vocês? Gente, falando aqui sobre química de Roberto, o assunto de soluções, a gente precisa lembrar que soluções são as misturas homogêneas. Exemplo, vinagre, gasolina, álcool 70%, o ar mesmo que nós respiramos, ok? E aí a gente sabe que nas soluções a gente vai ter soluto e solvente. E aí veja que o soluto ele pode ser uma base, ele pode ser um sal, pode ser um ácido, tudo bem? E aí nesses casos aí o soluto ele seria sólido, mas tem um porém, né? Os ácidos nem sempre a gente consegue encontrar eles nesse estado sólido, tudo bem? Muitas vezes a gente vai encontrar ele no líquido. E o solvente, tudo bem? Costuma, por exemplo, ser a água que é encontrada no estado líquido, tudo bem? A temperatura ambiente. E aí a gente mostrou o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto dissolvida em uma quantidade de solvente, tudo bem? Geralmente 100 gramas, mas aí você, se não tiver 100 gramas, você vai fazer a proporcionalidade, a regra de 3, em determinada temperatura. E aí a gente vai ter três tipos de solução. A solução saturada, que é aquela que a quantidade dissolvida, tudo bem, do soluto é a máxima, tudo bem? Aí vamos ter insaturada, em que a quantidade de soluto dissolvida é menor que a máxima. E vamos ter a supersaturada, em que a quantidade de soluto dissolvida ela vai ser maior que a máxima. Lembre, quantidade de soluto dissolvida. Insaturada, quantidade de soluto dissolvida é igual à máxima, tudo bem? Na saturada. Na insaturada, quantidade de soluto dissolvida menor que a máxima. Na supersaturada, quantidade de soluto dissolvida maior. Tudo bem? Então, saturada está lá no limite, insaturada menor e supersaturada maior, de dissolvida, tudo bem? E aí, por exemplo, eu estou fazendo pelo caderno, tá? Coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio com 100 gramas de água a 10 graus Celsius é de 20 gramas. Então, se eu pegar a situação que eu tenho 10 graus Celsius, eu tenho 20 gramas de nitrato de potássio e tenho 100 gramas de água, a água vai conseguir dissolver tudo bem? Só que ele está no limite do coeficiente de solubilidade, tudo bem? Se ele passar disso, ele não consegue ficar de maneira estável, tudo bem? Com tudo dissolvido de maneira estável. Então, seria uma solução saturada. Agora, nesse caso aqui, que eu tenho 10 graus Celsius e tenho 10 gramas de nitrato de potássio com 50 gramas de água. Aí, veja, na temperatura de 10 graus Celsius, são 20 gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Então, é 1/5 do soluto em relação ao solvente. Então, aqui eu tenho também a mesma coisa, ou seja, a solução permanece saturada. Se eu dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Agora, eu aumentei a temperatura, eu fui para 30 graus Celsius, porém, eu continuo com 20 gramas de nitrato de potássio, continuo com 100 gramas de água. Veja, 30 graus Celsius, com 100 gramas de água, eu vou ter 42 gramas de nitrato de potássio como limite do coeficiente de solubilidade. Então, essa seria uma solução insaturada. Agora, vamos destacar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Como é que eu chego na solução supersaturada? Veja, uma solução supersaturada, com uma quantidade de soluto dissolvida ela é maior que a permitida, é uma solução muito instável. Como é que faz para a gente chegar nela? Eu trouxe aqui esse exemplo para a gente mostrar. Então vamos embora. Digamos que eu tenho a solução, tudo bem, de nitrato de potássio, ok? Obviamente vou ter água aqui envolvida, e ela está a 10 graus Celsius, tudo bem? Eu tenho 20 gramas de nitrato de potássio dissolvidos e 1 grama que restou lá que ele não conseguiu dissolver, e 100 gramas de água. Ah, mas por que ele não conseguiu dissolver isso? Porque o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio com 100 gramas de água a 10 graus Celsius é 20. Só que eu joguei lá 21 gramas, ele dissolveu 20, mas ficou 1 grama de corpo de fundo. Então, a parte líquida a gente chama de solução saturada com corpo de fundo, tudo bem? Beleza? E aí, depois o que a gente vai fazer para chegar na solução supersaturada? A gente vai, primeiro, fazer um aquecimento, aí ele vai para a solução de 30 graus Celsius, e aí veja que agora ele vai para 42 gramas de nitrato de potássio com o limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, agora ele vai conseguir dissolver tudo. Então agora, além de não conseguir dissolver tudo, ainda vai restar um pouco, né? Então vai ficar uma solução insaturada. Só que aí depois desse aquecimento, para a gente definitivamente chegar na solução supersaturada, a gente vai fazer um resfriamento lento, tudo bem? Porque aí a gente vai chegar de novo nos 10 graus Celsius, com limite do coeficiente de solubilidade de 20 gramas
de nitrato de potássio a 100 gramas de água, com 100 gramas de água, tá? E se a gente fizer esse resfriamento lento, quando ele chegar lá, ainda que tenha 21 gramas de nitrato de potássio, ele fica um tempinho, tudo bem? Porque ele é muito instável, tudo bem? Então ele já ele sai, mas ele fica um tempinho depois desse resfriamento lento, os 21 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 10 graus Celsius dissolvidos, tudo bem? Mas depois ele volta para a solução saturada com corpo de fundo. E com relação às fórmulas, a gente tem que, quando a questão pedir a concentração comum, vai ser a massa do soluto sobre o volume da solução, tudo bem? A molaridade, tudo bem? Ela vai ser a massa do soluto dividida pela massa molar, tudo bem? Que também costuma se referir aí ao soluto, vezes o volume da solução. Então é importante lembrar as unidades, né? A concentração comum geralmente em gramas por litro, a massa do soluto em gramas, o volume da solução em litro, a molaridade mol por litro, a massa do soluto em gramas, a massa molar gramas por mol e o volume em litros. Valeu, família!